Pois Tem é. mais uma, Sérgio, se eu não me engano, tu pode estar acompanhando mais de perto isso aí. Se eu não me engano, a situação da Colômbia também não está boa, né? Também não tá bom. Também não está boa. Tá rolando bastante protesto lá contra Tá o rolando Gustavo bastante Petro. protesto. O Gustavo Petro tá à beira de Já tomar balança, um né? golpe militar. Já está balançando. Golpe militar. Vamos falar disso já já. Já já. Sérgio, deixa eu ver se tem mais alguma pauta aí geopolítica. Acho que não, né? Acho que essa é a última. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de passar para os depoimentos. Então tá. Aí, Bom, se você passar, se vocês escutarem o que está sendo dito aqui em algum outro canal, vocês, por favor, nos avisem. sim. Buenas. O senhor ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, diante, pelo menos oficialmente, foi esse o tom da decisão, inclusive está escrito na decisão dele, em virtude de informações incompletas e informações descontextualizadas e fora do que realmente tem acontecido com relação aos vazamentos de depoimentos, liberou os 27 depoimentos que ocorreram no âmbito da Operação Tempus Veritatis, tempo da verdade. E hoje nós vamos grifar dois depoimentos importantíssimos dos comandantes do Exército e da Força Aérea, Freire Gomes e Batista Júnior. Nós vamos pela ordem dos depoimentos. O primeiro foi do Batista Júnior, e eu não sei se ele foi por iniciativa própria ou se ele foi convocado, mas ele depois, Sérgio, ainda em janeiro deste ano. Não foi agora em fevereiro, março, foi em janeiro. Se eu não me engano, por volta do dia 15 de janeiro, foi o depoimento dele. Eu acho que está até aqui, ó. Então vamos liberar, deixa eu liberar aqui a tela do depoimento. Antes de mais nada, só mostrar aqui, tem a questão do porta-aviões também, né, Sérgio? Sim. Deixa eu botar aqui rapidinho antes de fechar. O porta-aviões nuclear George Washington vai visitar a Argentina. Visitar ou ficará fundeado por lá? Né? Aí, ó. Então, a pressão dos Estados Unidos sobre a América do Sul, especificamente sobre o Brasil, está se tornando a cada dia que passa maior e maior e maior. A gente falou aqui, né? A ameaça iminente à nossa soberania é o Comando Sul. A ameaça, digamos assim, a médio prazo é os Estados Unidos. E o nosso arqui-inimigo pode demorar tempo, mas ele virá, é a França. Bom, vamos lá. Vamos começar quebrando já de cara uma narrativa. Aqui, ninguém vai dizer assim, as eleições no Brasil são imunes à irregularidade. Não vamos entrar nesta seara. Nós vamos entrar no fato. No fato. E a primeira pergunta que eu quero grifar para vocês aqui, que o Brigadeiro Batista Júnior respondeu e que põe fim a toda e qualquer especulação, é que não houve prova de fraude eleitoral. E aí a pergunta que se faz aqui, ó, se ele anui com as declarações do Bolsonaro sobre fraude eleitoral. Não, ele não concorda. Por que ele não concorda? Porque a aeronáutica participou
da fiscalização junto com o Exército e com a Marinha. E ele tinha diante de si um oficial superior que ele dava os reportes sobre isso. Olha aqui, ó. Indagado se o representante da Aeronáutica na Comissão de Transparência relatou alguma fraude ou vulnerabilidade. Não. Está grifado aqui. Não. Não houve nenhuma irregularidade detectada pela Comissão de Fiscalização das Eleições. Repito, não vou dizer aqui que não houve fraude, nem vou dizer que houve. E o Sérgio também não vai fazer a mesma coisa. Nós vamos dizer que não existe prova. Se não existe prova, não há fraude provada. Fato. A coisa piora, porque mais além, deixa eu ver aqui nesse ponto aqui. Deixa eu responder o Ovelha Fiel ali. O Brasil, diante das ameaças, ele deve se comportar conforme a doutrina militar brasileira. Sabe qual é? Pesquise. Continua, Renato. Bom, aqui o delegado da Polícia Federal coloca a seguinte situação. Aliás, não é o próprio brigadeiro. O coronel Marcelo Câmara, que era assessor especial do presidente da República, do então presidente da República, conversou diretamente com o coronel Wagner Oliveira da Silva, que era o representante da Aeronáutica na comissão, tá? E o que o brigadeiro falou? Lógico que ele queria reportar achados sobre fraudes. Marcelo Câmara, ele era da comissão. O que o Marcelo Câmara tem a ver com a fraude eleitoral se ele não era da comissão? Aí ele procurou alguém da comissão para falar sobre achados, né? E o que o brigadeiro disse? Que o Marcelo Câmara não deveria fazer esse contato direto, que deveria seguir o canal de comando. E ele disse mais, eram constantes as teses de fraudes vindas da presidência da República para serem avaliadas pela comissão. Ou seja, a presidência da República eu não estou surpreso? Pressionava a comissão para que a Comissão de Fiscalização do Sistema Eleitoral achasse uma fraude. Mas, como eu sempre falei, nós temos técnicos altamente capacitados, tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, que não iam colocar o seu na reta por uma questão política. Eles foram a fundo na parte técnica e o resultado foi feito em cima de um relatório detalhado, técnico, profundo, que sim apresentou algumas vulnerabilidades, algumas inseguranças, mostrou que houve um acesso na nuvem, etc., e que o Bolsonaro não usou para nada aquele relatório. Sigamos. Aqui tem a questão do Fernando Cerimedo. Né? Fernando Cerimedo. Olha aqui, ó. No dia 4, a live do Cerimedo foi no dia 4. E depois tem um negócio estarrecedor. Tá? Já. Aí ele disse que ele perguntado se houve alguma ingerência do Cerimedo na comissão, ele disse que não, né? E que a mesma tese do Cerimedo foi apresentada pelo Instituto Voto Legal, aquela auditoria do PL. Aqui uma coincidência aqui. Um tal de Éder Balbino era o técnico de uma empresa subcontratada pelo Instituto Voto Legal para fazer a análise técnica. E foi esse Éder Balbino que passou para o Fernando Cerimedo, né, o material para o Fernando Cerimedo fazer a live. Lembra que a gente sempre questionou aqui? Pô, o relatório apócrifo, não tem informação nenhuma de quem fez o relatório. Agora a Polícia Federal achou o responsável pelo relatório, tanto do IVL quanto do Fernando Cerimedo, que é o tal de Éder Balbino. Eu não li o depoimento dele, acho que são 2 depoimentos, inclusive,
Esse eu vou ver com carinho, mas a verdade é essa aí. E o que o brigadeiro falou sobre esse documento? Que estava mal redigido, documento do IVL, tá? Do Instituto Voto Legal. Um documento mal redigido. Ele falou para o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, o que aconteceu? Segundo o brigadeiro, no início do processo, o Bolsonaro meio que ficou resignado com o negócio da eleição, porque a comissão já tinha dito para ele que não houve fraude, ele já sabia, desde o dia 1º de novembro, o Bolsonaro sabia que não foi provada nenhuma fraude eleitoral nas maquininhas, desde o dia 1º. Tá? E ele tinha meio que resignado. Aí apareceu o documento do Instituto Voto Legal, né, do senhor Éder Balbino, e a live do Cerimedo, e aí o Bolsonaro resolveu, né? Ficou esperançoso. E aí o brigadeiro já deu uma pá de cal aqui, ó. Mal redigido, um sofisma. Ou seja, não tem validade alguma o que ele falou. O coronel Wagner identificou uma falha, ele disse, mas uma falha que não traria influência no resultado. Uma pequena falha de programação. Tá? E aí ele foi de novo indagado se houve alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado das eleições. Então, nenhuma irregularidade apontada pelo relatório, ela punha em risco o resultado das eleições. Então, é impressionante. E aqui que o detalhe estarrecedor. Ó. A equipe da Comissão de Fiscalização, desde antes do primeiro turno, passando pelo primeiro turno de votação, não identificou irregularidade ou fraude, né? Capaz de produzir um resultado diferente. Aí o que o brigadeiro disse? Que pela dinâmica, celeridade dos trabalhos da comissão, esse relatório poderia ter sido apresentado já imediatamente ao segundo turno, ou mesmo um resultado parcial no primeiro turno. Sabem quem teria evitado e atrasado a divulgação do relatório? Quem, Sérgio? Raimundo Nonato. Jair Bolsonaro. Olha só. Aqui o brigadeiro disse que teria sido possível divulgar antes, né? Por isso que eu falei teria, tá? Veja o tempo verbal aqui. Ele disse que ouviu de alguém que houve, sim, uma determinação para não divulgar o relatório de fiscalização do sistema. E eu digo por quê? Porque eles queriam um espetáculo midiático através do senhor Fernando Cerimedo. Aí eu faço uma observação aqui, ó. Parece óbvio que o relatório tivera a divulgação atrasada no aguardo do senhor Fernando Cerimedo. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro esteve na Argentina falando com o Fernando Cerimedo entre o primeiro e o segundo turno. Provavelmente estava fazendo ali a entabulação do contato com o tal do senhor Éder Balbino, para que, Cerimedo, vamos botar isso fora do Brasil, vindo de uma... Né, The Movement, né, Sérgio? Vindo de alguém do The Movement, né, da Argentina, do Milei, trazendo essa grande bomba sobre a fraude eleitoral no Brasil, um relatório apócrifo que nunca tinha sido divulgada a fonte desse relatório. Aqui que eu falei, ó, ou então o presidente da República tinha ciência de que a Comissão de Fiscalização não identificou qualquer fraude, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Aí aqui ele fala do Éder Balbino. É interessante nesses... Eu botei o link de todos os depoimentos, tá? Na descrição aí do vídeo, está aqui embaixo. É interessante, inclusive, ele é um PDF que permite pesquisa, tá? Não é aquele PDF de imagem, que você não consegue pesquisar o texto. Então, vocês podem pesquisar nome de pessoa, a palavra golpe, a expressão golpe de Estado, dá para pesquisar legal e ir buscando, fazendo pesquisas ali dentro do documento.
Tá? Então, lá tem o depoimento desse camarada aí, do Éder Balbino. Aí o brigadeiro disse que não conhecia, né? Aí tem um major aqui, Ângelo Martins de Nicole, que está envolvido como um intermediário nessa situação toda, em contato com o Mauro Cid, né? Ele disse que só conheceu o IVL quando o então presidente apresentou o estudo que teria identificado inconsistências nas urnas antes de 2020, né? Olha, o relatório foi publicado no dia 9. Se vocês lembrarem, né, já citei aqui, o relatório a live do Sem Medo foi no dia 4. Então, eles queriam um espetáculo bombástico de mídia, do que simplesmente uma apresentação de um relatório dos militares. Eles queriam nublar o trabalho dos militares, jogar uma fumaça em cima do trabalho dos militares, para dar destaque a uma bomba trazida de fora e até para desqualificar o trabalho dos militares. Tá? Aqui, a discussão do relatório, né? Do relatório das Forças Armadas. Havia uma ideia de que os comandantes pudessem assinar, mas eles rechaçaram. Né? Eles não queriam entrar no nível político. Certíssimo. Mostra aqui a legalidade que permeia e que configura, né, o trabalho dos militares. O nível político não é de comandante de força. O nível político é ministro da Defesa. Então, quem vai assinar vai ser o ministro da Defesa e o pessoal da equipe. Aí tem uma nota, lembra daquela nota do Ministério da Defesa? Que, embora não houvesse fraude, ele disse que não se recorda, né, se o ministro da Defesa consultou sobre o conteúdo da nota. Mas aqui fica claro que a ideia era manter acesa na cabeça das pessoas a possibilidade de fraude. Essa nota é do dia 10 de novembro. Sendo que já se sabia de antemão que não tinha havido prova da fraude. Vejam a construção que foi feita para que as manifestações dos quartéis não se esvaziassem. Em paralelo, a máquina de propaganda da direita ficava lá o tempo todo, falando de fraude, código-fonte, fraude, código-fonte, fraude, código-fonte. As pessoas dos acampamentos pedindo que as Forças Armadas salvassem o Brasil da fraude. Está aqui. E o Bolsonaro sabia de tudo. Sobre quem decidiu pela publicação da nota e se foi determinado pelo então presidente Bolsonaro. Ele não sabe informar. Mas fica bastante... Porque a gente tem que prestar atenção nas perguntas. Às vezes a pergunta traz mais informação e traz mais indícios sobre o que a PF tem na mão do que propriamente a resposta. Se ele está perguntando aqui se o Bolsonaro foi o cara que determinou a soltura dessa nota, é porque algum indício ele tem. Né? Ou, pelo menos, ele está tentando explorar. Mas, muitas vezes, a pergunta ela diz muito sobre o que a polícia tem na mão. Eu pulei muito aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Bom. Aqui ele foi perguntado, porque ele perguntou onde é que o brigadeiro morava e tal. A polícia tem nas mãos relatos de reuniões em alguns locais em Brasília, com a participação de oficiais das Forças Armadas, tá? E aqui ele cita uma reunião onde estaria o Mauro Cid, o Ferreira Lima, e o Rafael de Oliveira e o general Braga Neto, e esse major de Nicole, né, sobre golpe de Estado. E respondeu que não. Vejam aqui a expressão golpe de Estado. Muita gente está dizendo aí da direita que não tem nada. O Malafaia disse que não, que o Freire Gomes simplesmente não fala em golpe de Estado. Mentira! Eles falam o tempo todo a expressão golpe de Estado. Realmente era a sensação que os militares tiveram. Aqui, ó. Reunião realizada no dia 28 de novembro,
na Superquadra Norte, 305, né? Ó, reuniões entre forças especiais do Exército e da Aeronáutica. Quer dizer, a polícia tem na mão isso aqui. Ele diz que não conhece. Vocês lembram dessa carta? Carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército. Saiu uma carta lá cobrando, né, do general Freire Gomes, a lista de quem assinou. Pois bem, olha o que ele vai falar aqui, ó. Ah, não, não é aqui. É no... Deixa eu ver. Onde que eu vi? Eu vi num depoimento... Ah, foi no depoimento do general Teófilo. Diz que o Freire Gomes ficou ciente da carta. Muitos desses oficiais, ou todos, foram punidos, de acordo com a sua participação na carta, tá? E que ele ficou extremamente chateado e desconfortável e mandou apurar e punir quem participou dessa carta aqui. Aí, olha que interessante, ó. Se houve várias reuniões, ó, ele disse que participou em várias datas de reuniões no Alvorada, convocadas sem data e de forma imediata. Ou seja, o Bolsonaro ligava para os caras, ó, vem aqui agora. E sem ata, desculpa, não é sem data não, errei. Sem ata. Reunião sem ata. Bolsonaro não queria deixar rastro, não queria deixar nada escrito. Que na primeira reunião, dia 1º de novembro, aí o que eu falei para vocês, ó. 1º de novembro, o general, o comandante, ó, olha quem participou dessa reunião. Ministro da Defesa, do Exército, o comandante do Exército da Marinha e da Aeronáutica, e o Bruno Bianco, que era, na época, o AGU. E naquele dia, a resposta foi: não havia ocorrido fraudes nas eleições. Não havia nada que se comprovasse fraude nas eleições. Todos os testes realizados não constataram qualquer irregularidade. E era preciso, olha o que ele disse aqui, ó, era preciso reconhecer o resultado das eleições para acalmar o país. E o Bolsonaro não o fez. E aí ele perguntou para o AGU, e olha o que o Bruno Bianco falou. As eleições ocorreram de forma legal, dentro dos aspectos jurídicos, e não haveria alternativa jurídica para contestar o resultado. E aí, foi aí, lembra que o Bolsonaro fez um discurso à nação, pedindo para os caminhoneiros saírem das vias e tal? Pois é. Foi um pouco antes dessa reunião. Entre 1º de novembro e 19 de novembro, 5 vezes o brigadeiro esteve no Palácio da Alvorada, tá? Ele disse que, inicialmente, o Bolsonaro estava resignado, como eu já comentei, e depois do IVL ele teve esperanças de que pudesse reverter. E aí, de novo, ele cita: o relatório do IVL não tem embasamento técnico, que era um sofisma, repetindo aqui. Se houve narrativas de natureza golpista por assessores do Bolsonaro. Aí ele diz o seguinte, ó: o então presidente Jair Bolsonaro apresentava a hipótese de GLO e outros instrumentos jurídicos mais complexos, como declaração de estado de defesa, para uma possível crise institucional. Espera aí. Se não havia prova de fraude, onde está a crise institucional? Vejam como houve a forçação de barra. Anderson Torres aparece na cena aqui, ó. Então, Anderson Torres, ele procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas. Tá? Isso foi uma outra reunião, numa das reuniões, ó, para as medidas de exceção, GLO e Estado de Defesa. No depoimento do Freire Gomes, a PF leu a minuta que estava com Anderson Torres. E a ideia era, o Anderson Torres estava para ali assessorar o Bolsonaro. Ele tentou demover o presidente de utilizar os referidos institutos. Deixou claro que em uma das reuniões que tais... Olha, parem para isso aqui, ó. Esses institutos não serviriam para manter o então presidente da República no poder após 1º de janeiro. A ideia era manter Bolsonaro no poder.
algo que a gente não vislumbrava ainda com tanta clareza, né? Mas pelo depoimento fica evidente. Isso não, ele não disse uma só vez. É mais de uma vez que ele disse que não serviria para manter o presidente. Então, quer dizer, havia uma pressão também para que esses institutos garantissem a manutenção do Bolsonaro. Pelo menos, né, até supostamente novas eleições. E vejam como as coisas foram se articulando. Na primeira minuta não tem essa questão de novas eleições. Depois já aparecem as novas eleições. Então, quer dizer, os caras, ó, não, Bolsonaro não permanece. Ah, não, então vamos fazer novas eleições, porque com novas eleições, com o país do jeito que está, o Bolsonaro ganha com o pé nas costas, entendeu? E eles falavam em voto impresso nessas decisões, voto em papel. E que o Freire Gomes também tentava convencer o Bolsonaro de demover o Bolsonaro da ideia. Depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Isso aqui já saiu na imprensa. Em outra reunião, de novo, ó, outra reunião, não haveria hipótese do presidente ser mantido no cargo. E aí ele disse claramente, não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional. Tem uma passagem aqui do Heleno e outra da Zambelli que é de cair os butiá do bolso. E aí o Garnier. Alô, pessoal de Marinha. Garnier colocou tropas à disposição do Bolsonaro nessa reunião. Aqui, isso aí não vem ao caso. Aí houve uma reunião em que participaram somente os dois comandantes do Exército e da Marinha, porque o comandante da FAB estava em Pirassununga, por uma solenidade. E aí ele apresentou a minuta aos presentes. A primeira vez que o brigadeiro tomou ciência da minuta foi numa reunião com o ministro Paulo Sérgio. Não foi com o Bolsonaro. Então foi o Bolsonaro que apresentou a minuta. Portanto, o Bolsonaro estava participando da sua confecção. Então, aqui estava em Pirassununga. No dia 14 de dezembro, ele foi chamado pelo Paulo Sérgio, e aí sim, ele recebeu a minuta. Tá? Olha o que o brigadeiro fez. E aqui vai minha continência vibrante para o brigadeiro. Ele pergunta, esse documento prevê a não assunção do cargo pelo presidente eleito? E o Paulo Sérgio se calou. E aí ele disse, não admitiremos, ele disse que não admitiria sequer receber o documento. Ele não quis tocar no papel. E que a Força Aérea não admitiria o golpe de Estado. E o Freire Gomes também expressou a mesma coisa, que não concordaria com esses instrumentos. E aí o Garnier ficou quietinho, porque ele concordava, né? A partir daí, os ataques do Paulo Figueiredo. Lembram? Começaram a série de ataques. Eu me lembro que na época eu pensava assim, poxa, o Batista Júnior, ele é um cara chegado no Bolsonaro. Por que está sendo atacado? Está aqui, ó. Está aqui a explicação. Quem alimentava o Paulo Figueiredo, Sérgio? Com essas informações. Como é que o Paulo Figueiredo sabia do teor dessas reuniões para atacar o Batista Júnior dessa forma? Pois é, né? Quem é Paulo Figueiredo para saber informação de uma reunião onde estava se decidindo ou se tratando de um assunto dessa gravidade, dessa magnitude? Ou seja, ele é partícipe do golpe. Era o Cid que passava isso para ele? Era algum coronel que passava isso para ele? O Marcelo Câmara, talvez? Não sabemos. No dia 16/12, aqui vem aqui, ó. Bom, em São José dos Campos, havia uma solenidade do ITA, em que o Heleno também participara, porque o neto dele estava se formando. Ao fim dessa reunião, dessa formatura, dessa solenidade, o Heleno chega para o brigadeiro e pergunta se ele tinha uma vaga na aeronave para dar carona para ele, porque o Bolsonaro estava chamando ele para uma reunião urgente
No dia seguinte, no domingo, isso era um sábado, o brigadeiro ainda questionou ao general: pô, você está aqui, né, para ver seu neto, nem isso sensibilizou o Bolsonaro, não. A reunião é urgente e tal, e ele quer que eu vá. Aí o que o brigadeiro fez? Ele chamou o Heleno para uma sala reservada lá no ITA e disse assim: qual era a ideia do Heleno com essa carona? Hein, Sérgio? O que tu acha que o Heleno queria com essa carona? Ia ficar Convencer. buzinando no ouvido do brigadeiro a viagem inteira. E aí o brigadeiro sacou, inteligente que é, levou o Heleno para uma sala e falou: nananina notion. Não quero saber de nenhuma nada que venha a permitir ou promover ruptura democrática no Brasil. Diz que o e ainda disse pro Heleno: ó, eu não fui convidado para essa reunião, então fala isso pro presidente. Ele mandou recado pro presidente dizendo que a Força Aérea não ia compactuar com qualquer tipo de ruptura. Aí o Heleno ficou atônito, desconversou, né? E eles foram em silêncio. E deixa tal também não queria mesmo. Quem? O Heleno falou assim: deixa tal também não queria dar golpe. E aí eles foram em silêncio até Brasília na viagem de São José dos Campos. Aí ele fala aqui do Felipe Martins e do Amaury Ferri Saad, que é um advogado que também estava participando dessa questão jurídica, dando guarida jurídica para um referido golpe, né? E aí também ele confirma que o Freire Gomes não anuiu, né? E aqui o caso importante aqui, ó. Isso aqui eu quero grifar. E a minha continência para o meu ex-comandante general Freire Gomes. Se o comandante do Exército tivesse anuído, babau tia Chica. Babau. E aí eu digo porque conheço. Se o alto comando estivesse tendendo ao golpe, em sua maioria, o golpe tinha acontecido. Eles tinham derrubado o Freire Gomes e tinham tocado o terror no país. Se o Freire Gomes chegou numa reunião e disse que ameaçou de prender o general, o presidente, o então presidente, é porque ele estava completamente lastreado pelo alto comando. Talvez um ou outro dissidente, mas a grande maioria do alto comando, são 14 generais de 4 estrelas, ou 15, estava ali fechado, a grande maioria estava fechado com, isso eu garanto para vocês, com o Freire Gomes. E aí, com relação ao Braga Neto, né? No dia 9, lembra no dia 9 que aconteceu? Quantas vezes nós falamos aqui sobre o dia 9? Quando o Bolsonaro volta e faz seu primeiro pronunciamento público depois do exílio, digamos assim, depois daquele período em silêncio. E aí ele diz aqui, ó, e hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Ele estava incitando o povo à confusão, à revolta. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde as Forças Armadas vão, são vocês. E aí ele disse que começou a ficar preocupado, pois entendeu que iriam continuar a tentar uma ruptura institucional. Mesmo sabendo, Sérgio, o Bolsonaro sabia desde o dia 1º que não havia prova de fraude. Ele manteve o povo na frente dos quartéis por todo esse tempo e ainda levou o pessoal para o 8 de janeiro. E a culpa é do Xandão, que está condenando o pessoal a 17 anos. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Não, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Não. Se fosse um cara honesto, decente, com caráter, no dia 1º de novembro, eles fariam um pronunciamento à nação dizendo o seguinte... E aí a gente tem que aturar os emocionados que vêm aqui rasgar calcinha aqui no Exatamente, exatamente. Se o Bolsonaro tivesse caráter, coisa que ele não tem, se o Bolsonaro tivesse caráter, ele chegava no dia 1º de novembro, ou naquele dia mesmo que ele fez o anúncio lá dos caminhoneiros e tal, e ainda brincou com o Ciro Nogueira, dizendo que, dando aquela risadinha, né? Eles vão sentir saudade da gente e tal.
naquele dia ele tinha que ter dito: aceito o resultado das eleições, não houve prova de fraude, as eleições foram limpas, como eu disse que elas seriam. Por participação das Forças Armadas, eles me garantiram que as eleições foram limpas porque não há prova de fraude. Pessoal, vão para casa, nós vamos reestruturar a direita, nós vamos trabalhar firme para buscar de novo em 2026. Isso seria digno. Mas não. Ele usou as pessoas para um golpe de Estado mediante comoção popular e ainda teve vagabundo da direita postando imagem de Sri Lanka, né? Falando em deslegitimar o Estado brasileiro, em mergulhar no caos. Tudo isso. Aí ele disse que chocou muito ele, porque ele é amigo do Braga Neto desde 97. O Braga Neto já era amigo do pai dele, que também foi brigadeiro da Aeronáutica. Então, quer dizer, para ver que ele também disse que recebeu inúmeros pedidos e cobranças e ataques de usuários simpatizantes do Bolsonaro para fazer um golpe de Estado. Ele usa o termo golpe de Estado. Isso aqui é a resposta do brigadeiro. Golpe de Estado. Ah, não, desculpa, aqui é a pergunta da Polícia Federal. Tá. Desculpa, aqui é falha minha. Mas ele concorda com tudo que foi perguntado, portanto, ele concorda com essa expressão. E a usou outras vezes. E aí, aqui, outra de cair os butiá do bolso. Zambelli, a Zamba, foi lá e falou assim: brigadeiro, isso em Pirassununga já, numa outra formatura. O senhor não pode deixar Bolsonaro na mão. Aí ele disse: deputada, entendi o que a senhora está falando. Não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. Gente, eu fui ver, fiz um recorte, aliás, peguei um recorte que já estava feito, do dia 28 de março de 2022. Esses dois velhos que vos falam, eu acho que na época ainda estava o Wallace, eu acho que o Wallace ainda estava no canal. Nós fizemos Agenda Brasil, onde eu apresentei todo o arcabouço jurídico, toda a estrutura que define como as Forças Armadas devem exercer o seu papel constitucional. E eu grifei muitas vezes: não há ambiente para uma intervenção militar. Se ela for feita, será golpe. Já coloquei, está aqui na descrição também. Ali todo o arcabouço jurídico bonitinho, uma palestra do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Aí o Paulo Sérgio disse que a Zambelli também pressionou ele, então ela deve ter pressionado os demais, né? Falou de novo do Braga Neto, né? Que o Braga Neto mandou atacar ele e a família para reverter a posição, né? E aí o Braga Neto disse que é para elogiar o Garnier e atacar os outros dois. Aquele negócio, né, do senta o pau no Batista Júnior. Isso também já saiu na imprensa. Aí, ó, olha aqui, ó. Aqui sim, ó. Golpe de Estado, da lavra do brigadeiro Batista Júnior, ó. Isso se deve ao fato de não ter aderido ao golpe de Estado. Aí recebeu diversos ataques. Teve um dia que o filho do brigadeiro fez uma publicação homenageando o pai pelo último dia de comandante, e ele foi totalmente hostilizado, barbarizado nas redes sociais. E aí o brigadeiro soltou essa nota, né, falando que estaria sempre do lado da democracia, liberdade e respeito à opinião da maioria. E aí recebeu milhares de ataques virtuais, né? E aí falou do Braga Neto novamente, tentar convencer do golpe de Estado, né? Sobre a prisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não tinha conhecimento, né? Mas o presidente Bolsonaro, na época, o ex-presidente, enfatizava a necessidade de
parar eventuais abusos do ministro Alexandre de Moraes. Quando um presidente fala isso, ele está dando um sinal, ele está dando o famoso apito de cachorro. E nesse caso, ele não queria se comprometer e fez aquele tom, né? Hoje sabemos que a BIM Paralela fazia, né? E que o Alexandre de Moraes estava sendo monitorado porque ele seria preso se o golpe de Estado fosse dado. E ele procurou dissuadir o presidente de qualquer medida extrema. Então, esse aqui é o depoimento dele, finalizado.